Irmão, irmã, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, o acessar. A gente lê hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no verso 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, verso 3. Paulo aqui, ele está falando sobre os dons espirituais e ele está traçando uma diferença que para ele é fundamental entre o dom de línguas, que é aquele dom em que a gente fala línguas de anjos e a gente não consegue entender o que está falando, né? A chamada glossolalia, e a profecia. E ele está dizendo, explicando que a profecia, ela é mais útil do que o dom de línguas. Porque se você falar um monte de palavra que ninguém entende, quem que vai ser edificado? Agora, se você profetizar, se você falar numa língua inteligível, algo que seja útil, que seja de Deus, isso é muito mais importante. Então, é esse o contexto do versículo que a gente vai ler, o verso 3. E aí ele chega e diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu evangelho, obrigado pela Tua manifestação no nosso meio, Pai. Como é bom sentir a Tua presença, e nós, como igreja, como povo Teu, nós Te pedimos que o Senhor nos ilumine nessa noite, para entendermos as coisas espirituais e para sermos, Pai amado, edificados com a Tua palavra. Fala aos nossos corações em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmão, irmã, eu só vou pedir a licença, eu vou desligar o ventilador aqui. Fazer um barulhão. Vamos ver se... Aí. Agora sim. Irmãos, eu não estaria aqui nessa noite. Definitivamente eu não seria um pastor. Eu não serviria o corpo de Cristo da maneira como eu sirvo, se não existisse profecia. A profecia, o dom de profecia, é um dom importantíssimo na vida da igreja, e eu quero dizer para vocês, dar um testemunho para vocês, a respeito da minha própria vida, que se não fossem irmãos e irmãs com esse dom de profecia, eu certamente não estaria aqui hoje. Lá em meados de 2008, antes de 2008 para facilitar, o último lugar da minha vida que eu imaginava estar era num púlpito de igreja pregando todo domingo. Eu achava sempre, quando eu olhava os pastores, eu frequento a igreja desde os 12, eu olhava os pastores e falei, gente, mas que camarada corajoso, subir num púlpito para falar para um povo todo domingo, sem poder repetir o sermão. Que coisa maluca, gente. Eu ficava assim, para mim era uma coisa impensável. Mas a partir de 2008, Deus foi falando comigo de inúmeras maneiras. Não teria tempo aqui para contar todos os detalhes dessa história, mas eu quero contar 2 detalhes. Eu me lembro que eu estava num retiro de igreja, e eu já tinha tido a percepção de que Deus estava me chamando para o ministério. E toda vez que Deus chama alguém para o ministério, é muito comum, à luz da tradição bíblica e da experiência, que você resista a esse chamado. Você resista. Esse negócio de Deus botar a mão na tua cabeça e dizer, eu estou te chamando para fazer um negócio para mim, é um negócio que normalmente você vai para um caminho difícil. E você resiste ali, sabe? Meio como o profeta Jonas, né?
E eu fiquei nessa resistência. Aí eu fui, tinha um tal de um retiro que a Aline queria que eu fosse, amigos queriam que eu fosse, igreja pentecostal do Reteté, aquela coisa que certamente teria muita profecia, muita coisa. Eu falei para a Aline assim na época, a gente namorava, eu falei, eu não vou não, eu não vou. Eu tenho certeza, os caras vão vir orar por mim, vai falar um monte de coisa. Eu não quero saber disso, eu estou assim, quero ficar na minha. Aí a dona Aline pegou e comprou o retiro, a gente foi para o retiro. E eu falei assim, eu vou, mas eu vou assim, presbiteriano, com todo respeito aos presbiterianos, mas eu vou congelado. Não vai ter quem vai tocar o meu coração naquele lugar. Eu estava nesse pensamento, gente. E aí, um dado momento lá no meio do retiro, sabe como que é retiro, final de semana, teve um culto. Aí eu lá sentadinho no meu lugar lá, quietinho assim, né? Falei, hoje não vou, mas não vai arrepiar um pelinho do braço. Nada vai acontecer. E eu lá, e o pastor começou a pregar. E o pastor começou a pregar, nunca vou me esquecer da pregação, ele estava pregando sobre Jacó, quando Jacó, ele passa ali, luta com o anjo, né, no Vale do Jaboque, aí o Jacó vira Israel, aquela coisa toda. E ele foi pregando, e no meio da pregação eu falei, não acredito, Deus, né? Você está falando comigo, né? E aí ele foi, eu fui ficando quebrantado, aí começou a escorrer uma lágrima, eu comecei a pagar aquele mico, comecei a ficar assim, falei, Senhor. Final do sermão eu estava assim, estava de um jeito, meus irmãos, que vocês não imaginam. E aí o pastor chegou e fez um apelo. E ele falou assim no apelo, ele falou assim, olha, eu vou fazer um apelo, mas não é aquele apelo que é para vir todo mundo, não. Deus está querendo trabalhar, sabe, com gente muito específica aqui, tem coisas acontecendo, e começou a falar, tá. Assim, não tinha como eu não ir lá na frente. Não tinha como. E eu fui. E naquele dia, ele citou o texto de Números 16:9 para mim, depois de eu resistir ao chamado de Deus para atuar como pastor junto ao povo de Deus. Ele citou, né, Números 16:9, que diz assim, olhando no meu rosto, para os meus olhos, com aquele olho arregalado de profeta, quase que brabo, sabe assim? Ele falou assim, não é suficiente para você que o Deus de Israel o tenha separado do restante da comunidade de Israel para apresentá-lo, para aproximá-los dele, a fim de realizarem um serviço no tabernáculo do Senhor, de estarem preparados para servir a comunidade. Eita Deus, foi um negócio meio, falei, meu Deus. Gente, eu sei de uma coisa, aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, a partir desse dia, Senhor, eu nunca mais vou questionar a minha vocação. Segunda experiência que eu vou contar para os irmãos, né? Nessas andanças todas. Né? Se bem que eu devia ter começado por essa, porque essa daqui foi realmente a mais importante e decisiva. Mas teve uma outra, que eu me lembro que eu fui para uma comunidade, para uma igreja cultuar, e eu também estava nesse processo de resistência, e aí uma mulher chegou para mim, olhou para mim e disse para mim, você não vai fechar mais a sua boca. Você não vai fechar mais a sua boca. Eu pensei comigo, falei, na época, o que ela está querendo dizer? E estou aqui eu, todo domingo pregando, ontem conversando com os homens, e faz parte do meu ofício falar, né? E entendi que não devia fechar mais a boca. Irmãos, irmãs, a profecia, ela é fundamental no caminho da fé. A profecia é fundamental para o caminho da fé e para a saúde, para o bem de uma comunidade de fé. Agora, obviamente, a gente tem que pensar e tem que problematizar isso. Qual profecia? Qual profecia? Porque existe um tipo de profecia que tem sido repetidamente falada, divulgada, vivida, experimentada em ajuntamentos religiosos, que é uma profecia, e eu falo isso
não de ouvir falar, de ver, de presenciar, de estar no meio da igreja, observando, vivendo experiências. Existe um tipo de profecia irresponsável. A própria palavra profecia, ela já é, em alguma medida, banalizada. E tem gente que faz da profecia a chamada que a gente brinca e fala, só que não é brincadeira, é coisa muito séria. A gente chama de profetada. Quem já ouviu essa expressão aqui? Não? Todo mundo aqui já ouviu, né? Quem está no meio evangélico ouviu, profetada. E essa profecia irresponsável, que popularmente o pessoal chama de profetada, ela é resultado, muitas vezes, de pessoas até ingênuas. Elas querem tanto ser usadas por Deus, está com tanta vontade de ser um instrumento na mão do Senhor, que daí inventa coisa da cabeça e fala o que não devia falar, e assim, é a famosa viajada na maionese. Acontece isso. Eu me lembro uma vez, quem já foi aqui em Monte Orá? Eu fui no Monte Orá, era um monte, acho que é lá em Taipas. Rapaz, que monte longe. Fomos lá para Taipas, subimos no breu, e eu estava lá em cima do monte orando, e eu estava frio para chuchu, eu de capuz, quietinho, o pessoal, todo mundo ali sabia quem eu era, me conhecia razoavelmente, e eu lá, intocado assim, com o meu gorrinho, quietinho, daqui a pouco chega o profeta. Eu sabia quem era o profeta, era meu amigo, só que ele não me reconheceu no meio do escuro. Né? Ele não perdeu o medo do escuro, ele estava com coragem ali no escuro, e chegou para mim e veio, eis que te digo, e botou a mão na minha cabeça e começou a falar, tal, não sei o que, uns negócios assim, que meu Deus, eu puxei o gorrinho assim, eu falei, o Bruno, aí falei o nome dele, tomara que ele não assista, né? Eu falei, puxa, André? Aí acabou a profecia, entendeu? Acabou a profecia, que ele era alguém conhecido, era eu, ele sabia que aquilo que estava sendo dito não tinha correspondência, absolutamente nada. Ele era um mau caráter? Não, era uma pessoa querendo fazer o bem, querendo dar uma palavra, querendo falar da chave que vai abrir, da porta que vai abrir, sabe essas coisas genéricas? Isso acontece. Existe mau caratismo também? Com certeza, gente, mau caratismo, você usa o ambiente espiritual, você usa a profecia para manipular, para abusar das pessoas, para controlar as pessoas. Profecia, que é interpretada popularmente também, muita gente vai para a igreja para escutar profecia, porque quer saber o futuro, quer descobrir o que vai acontecer, com quem vai casar, se vai ficar rico, se vai ganhar carro novo, quer descobrir se vai ser promovido, se o chefe vai ser demitido para ele tomar o lugar do chefe, essas coisas loucas. A pessoa vem para a igreja para escutar profecia do mesmo e absoluto jeito que qualquer pessoa da sociedade vai para uma cartomante para jogar um baralho, para ler uma mão, para descobrir o que vai acontecer lá na frente. Profecia irresponsável. Além, obviamente, que a gente tem que entender e compreender de maneira crítica a situação do Brasil hoje. Hoje evangélico é maioria. Existe uma estética gospel, uma estética evangélica, uma estética da profecia. Profecia virou até slogan de Beth. Profetiza. Quem já viu essa Beth aí? Essa propaganda. O cara usa o jargão religioso, bíblico, na propaganda, porque sabe que a coisa está na boca do povo. Na boca do povo. Você pode pegar um Uber, um táxi, conversar. Daqui a pouco o cara está soltando uma profecia para você ali. Porque faz parte do dia a dia comum das pessoas. Isso tudo, gente, isso é irresponsável. São profecias irresponsáveis. Porque nem tudo que tem cara de espiritual é de Deus. Nem tudo que vem de um líder religioso necessariamente é de Deus, e a gente precisa compreender isso. Agora, isso não significa que a profecia verdadeira, o dom do Espírito que Deus dá a algumas pessoas para profetizarem, para falarem em nome de Deus, que isso não pode realmente mudar a história e a vida de alguém. Porque pode,
porque existe, porque é real, porque nós como igreja e como corpo de Cristo, nós precisamos de dons do Espírito para a gente poder vivenciar a fé profunda, íntegra. Então profecia existe, profecia de Deus existe, só que a gente tem que saber fazer essa distinção. Rubem Alves, ele dizia uma coisa que eu acho que é muito importante aqui para compartilhar nessa noite. O Rubem Alves, ele dizia que as palavras têm poder. Elas criam, as palavras, mundos. As palavras criam mundos. Olha só, ele está usando aqui toda uma bagagem da filosofia da linguagem. Porque quando a gente é capaz de mudar a nossa linguagem, o mundo muda. Por exemplo, se você cria seu filho, sua filha, dizendo para ela assim: "Ô, você é uma burra, hein? Olha a nota medíocre que você tirou. Você vai envergonhar vai nos envergonhar. Eu tenho que ir de novo lá na escola ouvir reclamação tua, você não tem jeito não?" Linguagem, fala, palavra. Isso tudo está configurando o mundo daquela criança. Agora, se você pega um filho que está com dificuldade aí na escola, no trabalho: "Filho, você é capaz, filho, vamos estudar, o papai está aqui, vamos juntos, você vai conseguir, filho. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais, vamos se dedicar, vamos fazer o exercício com o papai aqui. Olha, filho, você melhorou, poxa, agora você tirou 7,5, estava no 5 lá, meu, ó, tirou 7,5, que bom, que melhora." Isso reconfigura, é outro mundo que é criado. Se isso acontece, gente, no dia a dia de qualquer pessoa da humanidade, se as palavras realmente têm esse poder de criar mundos, imagina quando a palavra vem de Deus. Profecia é palavra, e é palavra de Deus. Imagina a potência do que pode acontecer nas nossas vidas, se uma palavra de Deus vem de encontro à nossa alma e ao nosso coração. O cara que nunca imaginou estar num púlpito, não consegue imaginar, se imaginar fora do púlpito. Mudança radical na biografia, na vida, etc. Porque quando a palavra de Deus ela aparece, ela se manifesta, ela tem um poder de reconfigurar e de recriar indivíduos, comunidade, um povo, uma igreja. Ela tem o poder de mudar a gente de dentro para fora, sem nenhum tipo de artificialidade, sem nenhum tipo de algo superficial. Tem um poder de realmente reconfigurar nossa mente, nosso coração, o nosso interior, de reconstruir uma vida. Vidas que podem estar completamente destruídas. Quando a palavra de Deus vem, quando a profecia de Deus vem, essa vida que estava morta, ela pode renascer, ela pode ressuscitar. Quando a palavra de Deus vem, em meio à guerra, em meio ao tumulto, em meio a crises, ela fortalece, ela dá sentido, ela fornece paz, ela dá integralidade, ela dá força para a gente perseverar em dias que a gente não consegue imaginar como acordar. Mas a profecia, quando vem, ela tem esse poder, porque é palavra de Deus. Palavra de Deus. Você, eu, nós podemos, e tanto do ponto de vista como indivíduos, como comunitário, vivenciarmos crises terríveis, situações complexas, vivenciar aqueles momentos, sabe, que você está realmente no fundo do poço, que você não consegue vislumbrar a possibilidade de luz. A gente pode experimentar coisas, dilemas, crises de caminho, de percurso na vida, muito complicadas da gente encontrar uma saída. Mas Deus, com a palavra, com uma profecia, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar a história. Ele pode fazer coisas inacreditáveis, impensáveis, mundos serem criados.
A profecia é uma necessidade para a gente. Nós precisamos de profecia. E por que a gente precisa? Paulo dá 3 palavras para a gente sobre o que significa profecia e o que ela pode fazer. Ele diz que a profecia, ela traz e promove edificação. Edificação. Quando a palavra profética de Deus vem, e aqui independente do caminho que ela vem, da forma como ela vem, se é um irmão que vai ser instrumento de Deus para me trazer a palavra de Deus, se é a pregação, o pastor pregando, tem profecia acontecendo aqui. Existem palavras que no mistério de Deus que a gente não consegue entender exatamente, às vezes uma frase, às vezes um trecho, um momento, um gesto do pregador vai atravessar o teu coração, vai mudar a tua vida, porque não vai ser só palavra, não vai ser só linguagem, não vai ser só uma palestra, não vai ser só uma exposição bíblica, não é só uma aula, é profecia. Isso pode trazer para você crescimento, meu irmão e minha irmã. Isso pode promover e deve promover na vida do povo de Deus edificação. O que é a gente ser edificado? Ser edificado significa a gente crescer, a gente amadurecer, a gente se tornar mais profundo, novamente como indivíduos e como comunidade. A gente precisa compreender que a edificação, a palavra de Deus, quando vem nos edificar, ela nos transforma, ela vai nos transformando e nos fazendo dia após dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. A edificação que a profecia promove na vida do corpo de Cristo e dos indivíduos, do povo de Deus, é algo que não tem como substituir por outra coisa. Não adianta só você ficar decorando o texto e assimilando racionalmente as coisas. A profecia, obviamente, ela é inteligível, ela passa pela nossa racionalidade, mas ela nos atravessa como ser humano integral que nós somos. E ela nos leva para outros patamares de vida espiritual. Sem a profecia a gente estagna, a gente para, a palavra de Deus não nos interpela, a gente não cresce, não amadurece, a gente não vai sendo transformado de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo. Irmão, irmã, nós temos que nos abrir para a possibilidade da profecia na nossa vida. Nós temos como igreja, a gente tem que desejar, de querer que a profecia se manifeste no nosso meio, para que a nossa igreja cresça, amadureça, obviamente não quantitativamente, mas com qualidade espiritual, com densidade espiritual. Por isso que eu falei que a palavra do Ronaldo hoje, nessa manhã, e a maneira como Deus usou o irmão aqui, que a gente jamais esperaria, é profecia. É profecia, porque aquilo traz e está promovendo edificação no corpo de Cristo, no corpo de Cristo. A edificação que a profecia faz em nós, ela reorganiza o nosso interior. Ela reorganiza a nossa interioridade. Às vezes a gente está perdido, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe como continuar, a gente não sabe como amadurecer, a gente não sabe como mudar. Agora, quando a palavra de Deus vem em forma de profecia na nossa vida, a gente dá passos substanciais. A gente vai para lugares mais profundos na nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa te edificar, nos edificar através da palavra dEle, dia após dia. Paulo também fala sobre a questão do encorajamento. E Deus, Ele também usa a profecia para nos encorajar. Irmãos, irmãs, nós já somos bem grandinhos para saber que esse negócio de caminhar com Jesus e de ser crente e de estar na igreja não é uma blindagem para o sofrimento, não é uma blindagem para as desgraças, não é uma blindagem para o dia mal.
Não existe casamento blindado, não existe vida blindada, não existe nada disso. Isso é balela, isso é mentira, isso é falsa profecia, isso é irresponsabilidade. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos às mazelas e às dores da vida. Todos nós estamos sujeitos à possibilidade de enfrentarmos na jornada de vida o dia mal. Todos nós somos passíveis de vivenciar a experiência em que a gente está cabisbaixo, em que a gente está caído, em que a gente está desanimado. Agora, Deus, Ele fala e se manifesta para a gente através da profecia, trazendo encorajamento. Encorajamento para a gente perseverar, para a gente continuar, para a gente crer, mesmo que todas as circunstâncias nos digam que não tem luz no fim do túnel. Mas a palavra de Deus, ela pode nos atravessar de tal maneira que mesmo na situação mais desesperançosa, eu continuo acordando, crendo, vivendo, encarando a vida. Eu tenho certeza que você, no seu trabalho, na sua vida familiar, bem como eu, no meu dia a dia, no meu trabalho ministerial, tem dia que a gente está desanimado. Tem coisas que acontecem na vida que você fala, meu Deus, está de brincadeira, Deus. Citei aqui pela manhã o Chico Buarque, que tem aquela canção, Roda Viva. A vida é uma roda viva, né? Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Ano passado passei por umas poucas e boas aí na vida, a vida me deu uma atropelada. A Marise querida chegou um dia ali no estacionamento para mim e falou, pastor, você tem que se benzer. Ela falou para mim, o que está acontecendo com a sua vida, pastor? Cada hora é um BOzinho, ela falou brincando, né, com um tom de brincadeira muito querida, muito amável. Isso é a vida. É a vida. O que você vai fazer quando o ano seu tem uma dúzia de desgraças que acontecem? Agora, quando a palavra de Deus ela te atravessa, e você escuta a voz de Deus, através do pregador, ou através da vida de um irmão, de uma irmã, ou através de Deus misteriosamente falando no fundo da tua alma, dizendo para você quase que sussurrado, não desista, levanta, vai com coragem que eu estou contigo. Meu amigo, minha amiga, a gente não para por nada nesse mundo. Nós nos tornamos, e tem alguns pesquisadores da religião que falam uma coisa muito interessante, que quando a gente vive uma experiência religiosa com Deus, com o sagrado, Emily Durkheim fala assim, que a gente se torna invencível. E eu acho que de alguma maneira é isso. Quando a profecia, quando a palavra de Deus nos atravessa, mesmo que tudo está dizendo não, mas quando você escuta o sim de Deus no fundo do teu interior, irmã Maria do Socorro, não tem quem nos pare. Não tem como desistir. Não tem como não continuar. Não tem como não insistir. Não tem como começar a ver, sabe, os copos meio cheios. O Alex contou uma coisa muito bonita para a gente esses dias, ontem aqui no Encontro de Homens, vou tomar a liberdade de dividir com os irmãos aqui, estava vivendo uma situação difícil, não vou saber contar com detalhe, mas uma pessoa do trabalho dele falou assim, cara, estamos aqui no meio da cidade, estamos aqui no meio do trabalho, no meio corporativo, aquele auê, aquela correria e tal. No meio do lugar tinha uma árvore bonita, linda. E o rapaz disse para ele, está vendo aquela árvore ali? Você já parou para pensar o quão bonita ela é? Aí faltava um cadinho ali para o horário de almoço, para ele voltar para o serviço à tarde. Aí o cara falou assim, ó, senta lá, fica sentado ali olhando para a árvore. Não sei se ele te conta essa história, Leozinho. Senta ali. Ele falou que ficou sentado olhando para a árvore. Ele falou, que árvore bonita. Profecia. Profecia. No meio da turbulência tem uma árvore bonita no meio do caminho. No meio do caos
tem um sol que insiste em nascer. No meio de todos os problemas, tem ar passando pelos nossos pulmões, fazendo com que a gente respire. No meio de tudo que pode estar acontecendo com você, tem o seu filho sorrindo, brincando. Tem o seu cachorrinho fazendo festa quando você chega. Gente, é graça de Deus, é profecia, é palavra de Deus nos interpelando, nos atravessando, para que a gente seja encorajado, para que a gente seja fortalecido, para que a gente levante, para que a gente se movimente, para que a gente não fique paralisado. Irmão, irmã, se abra para a palavra de Deus e para a profecia que vem de Deus. Porque Deus está dizendo para a gente nessa noite, está dizendo talvez para você, como disse o pastor lá para mim, não é para todo mundo não, é para você nessa noite. Coragem, eu estou contigo, levanta, anda, porque em meio ao vale de sombra da morte, eu sou o bom pastor que te conduzo, que te guio, que purifico as tuas feridas com óleo, que guio você com o meu cajado, que não quero usar o cajado para te bater, é para te guiar em amor, meu irmão e minha irmã. É Deus falando com a gente, para a gente conseguir enxergar o que a gente às vezes não está enxergando. E Paulo ainda diz sobre consolação. Consolação. Às vezes a gente vive o luto de alguém que morre. Às vezes a gente pode viver um luto até pior, que é o luto quando alguém está vivo, mas morreu. Luto em vida. Existem diversas formas da gente vivenciar o luto. Independente de qual forma, isso nos abala. Isso nos dá tristeza. Isso rouba o nosso sorriso. Rouba a nossa alegria. Isso faz a gente ficar, sabe, silenciado. Faz a gente ficar abalado no nosso interior. Só que Deus, quando Ele se manifesta e fala, quando nós, povo de Deus, temos o privilégio de ter um Deus que fala profeticamente na nossa vida, em meio aos momentos mais difíceis de dor, de luto, que nós estamos enfrentando, Deus, e aqui não é só levanta, é como diz o pastor Medeiros, é o dia que Deus Ele afofa o leito. Não é sobre levantar, é sobre poder dormir. Não é sobre ficar de pé aqui, é sobre ter dentro de si uma força para botar a cabeça no travesseiro e se permitir dormir. E dormir gostoso, dormir bem, dormir se sentindo amado, se sentindo querido, se sentindo protegido. Quando Deus nos consola de lutos, e não às vezes somente da morte física de alguém, é o luto que você está vivendo, do luto da sua vida financeira ter morrido. Mas quando a gente escuta a voz de Deus, a palavra de Deus, a profecia, quando ela atravessa a nossa alma, até mesmo com boleto lá a pagar, dizendo que você vai ficar inadimplente, que o Serasa vai te pegar e que você pode passar um carão, mesmo no dia mal você dorme, porque o Senhor te consola, porque o Senhor te abraça, porque o Senhor te ama, porque o Senhor Ele te acolhe, porque o Senhor Ele vem com um abraço de pai, às vezes de mãe. Ele vem na medida que você precisa. Ele vem na medida que nós precisamos, com um tipo de carinho e de afeto que a gente está carente. Às vezes pode ser até um amor de avô e de avó. É com esse amor santo, bonito, perfeito, que Ele vem e manifesta essa palavra dizendo para você, em meio à noite escura da tua alma, a vida, e eu estou com você. Descansa, meu filho. Descansa, minha filha, nós estamos juntos, eu não estou longe, eu não estou distante, eu estou perto de você. Profecia,
Profecia. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. Obviamente, Paulo não está dizendo engula tudo. Paulo não está dizendo pare de ser crítico. Paulo não está dizendo isso. Escute tudo, retenha o que é bom. Mas nós precisamos entender, como comunidade, como povo de Deus, irmão, irmã, escute isso. A palavra profética de Deus nas nossas vidas, elas têm o poder de recriar mundos. Elas têm o poder de mudar o rumo da nossa vida. Elas têm o poder de ressignificar a nossa existência. Elas têm o poder de trazer sentido para a gente. Ela pode alterar comportamentos. Ela pode alterar o clima da nossa casa. Pode alterar o clima da nossa igreja. Pode alterar, sabe, o seu ambiente profissional. Pode mexer com você em lugares que você achava que eram impensáveis. E digo até mais, existem alguns momentos em que essa profecia, ela se dá de tal maneira, olha que o que eu vou falar aqui é meio complicado, mas é isso, de forma imediata. É a palavra de Deus rasgando você. Sabe, é choque. Não é AS, não é um comprimido que você vai tomando e vai... Quando a profecia vem, a sua vida muda de rumo. Você toma decisões firmes no coração e na alma, de tal modo que não é fogo de palha. Sabe fogo de palha? Tinha um amigo meu, quando a gente era criança, ele falava, isso aí é foguinho. Foguinho era um fogo de palha. Ele falava assim, esse cara está com foguinho, né? Não tem durabilidade foguinho, não tem durabilidade o fogo de palha, não dura. Eu estou falando de coisas que vão transformar as décadas da sua vida pela frente. Elas vão transformar a tua mente, o teu interior, o teu coração, tudo vai ser recalibrado. A profecia de Deus, quando ela se manifesta, ela pode criar novos mundos, novos horizontes, novos amanheceres que você não imaginava ser possível, podem acontecer na sua vida. Não despreze as profecias. Tenha o coração aberto para o dom do Espírito. Tenha o coração aberto, os ouvidos atentos. O que Deus está querendo me falar? Quando você vier para um encontro, para um ajuntamento como esse, você tem que vir, meu irmão e minha irmã, cheio de expectativa do que o Espírito vai dizer para você. E eu diria, o que o Espírito já te disse aqui nessa noite? O que o Espírito está falando? Que tipo de profecia você está recebendo? Tem que estar com o coração aberto, disponível e rasgado para aquilo que Deus pode fazer. Tem que ter expectativa. E mais, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos instrumentos de Deus. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Seja cheio do Espírito Santo. Busque o Senhor. Pergunte a Deus como Ele pode te usar. Esteja disponível. Esteja sensível, atento. Tem gente do teu lado. Tem gente no teu trabalho. Tem gente da sua família. Tem gente da igreja. Você pode ser um instrumento de Deus, como aquele pastor lá foi um dia na minha vida. Dizendo... Não te é suficiente que te tenha separado para conduzir o arraial de Israel, meu amigo. Não te é suficiente, cara. Quantas vezes eu vou ter que te dizer? Às vezes a profecia vai vir nesse formato bonito, né? Citando o versículo bíblico. Às vezes é só assim, é um tapa no peito, assim, Val. Cara, vai para cima, mano. Só que aquilo não vai ser só um amigo batendo e chamando e incentivando. Vai ser profecia. Palavra de Deus que atravessa. A ligação, o carinho, o amor, o consolo, a edificação que Deus pode produzir através daquilo que Ele pode fazer fluir através da sua boca com
toda responsabilidade, com toda integralidade. Ele quer nos usar como instrumentos para criarmos mundos novos. O crente, o discípulo de Jesus, é um tipo de pessoa que caminha por esse mundo e não aceita a realidade que está posta. Não aceita. Não dá para ir lá no café com os moradores em situação de rua, ver aquela realidade e ficar de boa. Não dá para ver as desgraças do nosso mundo. Não dá para ver gente mergulhada na tristeza e achar que está tudo bem. Nós não estamos autorizados a isso como discípulos do Nazareno. Nós somos chamados, todos nós, para sermos sacerdotes, né? Para participarmos de um processo com uma função no reino de Deus tal, em que a gente se coloca à disposição do Senhor, crendo que Deus vai usar as nossas vidas para anunciar, para falar, para acolher e mudar as realidades, criar novas possibilidades, criar novos mundos. Então, meu irmão, sabe, prende o cinto de segurança aí, entra no barco que o Senhor está e vai. Deixa Ele te usar, deixa Ele fazer com você aquilo que Ele quer fazer. Se coloque à disposição. Que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja um lugar de gente cheia do Espírito, desejosa de colocar os dons espirituais à disposição do Senhor para a edificação desse povo que aqui se reúne, desses queridos que aqui nos visitam. E que a gente seja cheio do Espírito aqui, para quando a gente for para a vida, para o dia a dia, para a segunda, para a terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para que a gente não seja só um profissional, para que a gente não seja só alguém cumprindo suas tarefas sociais, mas para que nós sejamos instrumentos de Deus no mundo, gente que sabe que se a palavra de Deus vier no nosso coração, a gente abrir a boca e profetizar e falar e anunciar, mundos novos vão ser criados. Mundos novos vão ser criados, porque a profecia, ela edifica, ela exorta, ela consola. Que Deus nos livre, gente, de uma vida de palavras vazias. Que Deus nos livre da profecia irresponsável, mas que a gente seja um instrumento, para no poder do Espírito, a gente anunciar cura, libertação, vida, consolo e amor, para aqueles que precisam, e certamente tem alguém perto de nós que precisa, amém? Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento, queria que você se colocasse diante de Deus e fosse sincero com Ele. Que palavra você precisa? Talvez você não saiba nem que palavra você precisa, mas você sabe que Deus precisa intervir na tua vida. Você sabe que precisa acontecer alguma coisa. Você sabe que está faltando alguma coisa. Precisa de um choque espiritual. Diga para Deus, eu preciso, eu quero, Senhor, intervenha na minha vida, fala comigo, e se porventura Deus já está falando, Deus já falou, se lembre, meu irmão e minha irmã, isso aqui não é palavrinha motivacional, isso aqui não é técnica de coach, é a palavra de Deus, é a palavra que vem da boca de Deus, na sua direção, no seu coração, não despreze, como disse Paulo, não despreze as profecias,
deixa essa profecia, deixa essa palavra transformar a sua vida. Transformar a sua vida. O segundo desafio que eu tenho para vocês nessa noite, que eu creio que Deus tem para nós nessa noite, é o desafio de nós como igreja, termos a abertura, a disponibilidade, para que nós possamos ser esse instrumento de Deus no mundo. Pergunte para Deus, quais são os teus dons? Ou então faça melhor, peça para Deus o dom de profecia. Peça para Deus, para você ser um instrumento dEle no mundo. Peça para Ele, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero que a minha vida, sabe, possa tocar outras vidas, através do Teu Espírito. Deixa o Espírito usar você, sua boca, com o seu jeito, com a sua personalidade, com toda a responsabilidade, obviamente. Pai Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor fala, porque nós sabemos que o Senhor fala. E nós queremos, Pai, viver a experiência de sermos lá como Isaías, quando o Senhor falou e o profeta disse: eis-me aqui. Nós queremos ser, Pai, viver a experiência lá como o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela palavra, aquela profecia mudar o rumo da nossa história. Nós queremos, Senhor, ser edificados, nós queremos ser consolados, nós queremos ser exortados. Fala, Pai, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos nossos corações, e que o teu povo possa se disponibilizar para ser instrumento Deus, instrumento teu, para que o Senhor possa, Senhor, manifestar a tua graça, a tua misericórdia, o teu santo e amoroso poder através de nós. Que os seus dons, e em especial este dom, seja derramado sobre quem tiver que ser derramado, e que não falte profecia no seio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.